quadro que está aí diante de vocês, vocês têm também na apostila, comecinho da segunda página. Esse quadro resume características de 3 vindas do Senhor à Terra. 3? Ô Davi, você está aumentando aí, hein? Hebreus 9, 27, nós lemos, aparecerá a segunda vez, né? Então, nós costumamos dizer que a Bíblia menciona de 2 vindas do Senhor. Na verdade, nós vamos dizer 3 vindas e você vai chamar, vai dar o nome que você quiser para cada uma delas. Agora, presta atenção ali no quadro. Olha, essa primeira coluna aqui refere-se a uma vinda que para nós já é passada, certo? A primeira coluna, você tem aí onde ele veio, em Belém. Para que ele veio? Para resolver o problema do nosso pecado. Quando ele veio, os historiadores acharam tão importante a vinda que tomaram como marco zero na história do homem, né? E aí os historiadores fazem menção então da vinda de Cristo e quando fatos aconteceram antes da vinda de Cristo, lá em Belém, tantos anos antes de Cristo, e fatos posteriores, tantos anos depois de Cristo, né? Para quem ele veio? Para todos. Tito 2:10 diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus amou ao mundo de tal maneira, né? Como é que ele veio? Ele veio de uma forma tão humilde, nasceu de forma humilde, viveu de forma humilde e morreu de forma humilhante. Mais do que humilde, humilhante, né? Mas se há uma palavra que descreve a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda e a sua passagem aqui nessa terra, é a palavra humildade. Essa foi a característica principal. Agora notem bem, essa coluna aqui dá as características do Senhor na sua segunda vinda, ou o que nós chamamos de arrebatamento. Se você até quiser escrever em cima, na sua apostila ali, em cima de nos ares, põe lá, arrebatamento. Certo? Então essas são as características da sua vinda para buscar a sua igreja. Onde vai ser? Nosso encontro com ele vai ser nos ares. E é por isso que alguns estudiosos não consideram essa como uma vinda do Senhor, porque ele não pisará na terra. Ele virá à atmosfera terrestre, mas parará nos ares. E nos ares nós encontraremos com ele, e de lá ele vai nos levar para a casa do Pai, para o céu. Ok? Como ele não vai pisar na terra, alguns estudiosos da palavra não consideram essa como uma vinda do Senhor. Preferem chamar essa ocasião por o dia do arrebatamento e ponto final. Chama como você quiser. Você quer chamar de dia do arrebatamento? Você quer chamar o dia da vinda do Senhor para buscar a sua igreja? Chama do jeito que você quiser, né? Mas a Bíblia chama essa ocasião também de a vinda de Cristo. Por isso não há mal nenhum em você se referir a esse acontecimento. Para que vai ser essa vinda? A finalidade específica de buscar a sua igreja. Um parênteses. Quem é que faz parte da igreja de Cristo? Abraão faz parte da igreja de Cristo? Isaac, Jacó, José fazem parte da igreja de Cristo? Não. A igreja de Cristo teve o seu início em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ela vai ter término em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no dia do arrebatamento. Então, o conjunto de pessoas salvas entre o dia de Pentecostes e o dia do arrebatamento, todas as pessoas salvas nesse intervalo de tempo, são a igreja de Cristo. E os que foram salvos antes, estão salvos da condenação eterna. Eles não vão para o lago de fogo, mas eles não fazem parte da igreja de Cristo. São salvos, são filhos de Deus, mas não pertencem à igreja. E aqueles que se converterem no período da tribulação, são salvos,
estão livres da condenação eterna, mas não pertencerão à igreja. E os que forem salvos durante o milênio são salvos, estão livres da condenação eterna, mas não fazem parte da igreja. Ficou claro isso? Quem são os salvos que pertencem à igreja de Cristo, a hoje chamada noiva de Cristo, mas um dia vai ser chamada a esposa de Cristo? Quem são? Os salvos entre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o arrebatamento da igreja. Nesse intervalo de tempo, época da graça é a época da igreja. Mas é bom dizer que houve crentes no passado, haverá crentes no futuro. Sim, salvos da condenação eterna, mas não pertencem à igreja. Meus queridos, estas palavras nos fazem pensar na graça de Deus que se manifestou a cada um de nós. Nós fazemos parte de uma época especial para Deus, nos seus planos eternos, no seu propósito eterno. É um privilégio insondável, é um privilégio incontável, não se pode até nem exprimir em palavras, o privilégio de pertencer à igreja de Cristo, um privilégio que Abraão não teve, Isaac, Jacó, Jó, José, Davi, eles não tiveram o privilégio que nós temos. Diz o escritor da carta aos Hebreus, eles viram estas promessas de longe, nós não. Nós vemos estas promessas concretizadas nas nossas vidas. Diga, irmão. Jesus falou assim, Abraão via leproso. Eu já ouvi alguém ensinando que Abraão imaginou que seria a igreja, né? E a minha pergunta é a seguinte: haverá diferença lá no céu a respeito dessas diferenças que estamos trazendo? Haverá sim. A palavra de Deus diz, o próprio João Batista, que não pertenceu à época da igreja, mas ele pertenceu à dispensação antiga, né? A lei. Ele era um dos salvos do Velho Testamento, apesar de ter vivido no Novo Testamento, né? Mas ele não pertence à igreja porque ele morreu antes da igreja se iniciar. O que ele disse? Qual é a sua posição naquele dia perante as bodas do Cordeiro? Ele disse: eu não faço parte da noiva, eu sou amigo do noivo. Então no dia das bodas haverá o noivo, haverá a noiva, a sua igreja, e haverá os convidados que participarão das bodas do Cordeiro, mas como convidados, não fazendo parte da noiva. Num sentido, há uma semelhança, porque todos salvos, e salvos pela graça de Deus, né? Em todas as épocas, passado, presente e no futuro, pessoas serão salvas porque colocaram a sua fé em Cristo, e é a graça de Deus, não há dúvida disso. Mesmo no Velho Testamento, pessoas foram salvas pela graça de Deus e pela fé em Cristo. Não há outro meio da salvação, nunca houve e nunca haverá, a não ser fé em Cristo. Mas haverá alguns que terão mais privilégios do que outros, sem dúvida nenhuma. E é por isso que eu estou dizendo, irmãos, reconheçamos o alto privilégio que nós temos. Reconheçamos, agradeçamos a Deus a graça que tem sido derramada nas nossas vidas. Por que é que nós nascemos no período da graça? Isso é o plano, o propósito de Deus, mas Ele tem uma finalidade para isso. Por que eu nasci nessa época? Por que Abraão nasceu numa época passada? Eu olho para a fé de Abraão e eu digo: quem sou eu perto da fé de Abraão? Não é? No entanto, meu privilégio é maior do que o de Abraão. Não dá para explicar, mas pela graça e pela fé eu aceito isso, não é? Posicionalmente haverá diferenças, apesar de todos salvos, certo? Amém. Diga. Vou ler 2 versículos de Hebreus. Ora, todos estes que você está mencionando, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, falando sobre o capítulo 11,
todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Não sei se pode ajudar alguma coisa. Perfeitamente, o pensamento é esse mesmo. E para usar a linguagem bíblica, responder a sua pergunta, eles tiveram promessas, e que ficaram só nas promessas, eles morreram sem verem as promessas concretizadas. Nós não precisamos nem morrer, em vida estamos vendo muitas dessas promessas concretizadas. Por quê? Porque o objetivo da carta aos Hebreus é mostrar que o cristianismo é superior ao judaísmo. E nós estamos vendo e vivendo o cristianismo. Eles viveram o judaísmo. O judaísmo havia figuras que apontavam para Cristo. Nós temos a realidade das figuras expressas na pessoa e na obra de Cristo. Tanto eles como nós pela fé. Mesma coisa. E nós vamos mencionar depois que o evangelho que vai ser pregado na tribulação é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje. É um evangelho que tem que falar de pecado, tem que falar de um Salvador que morreu em substituição ao pecador e da necessidade de colocarmos a nossa fé nele. Como é que Abel foi salvo? Aquele cordeiro que ele ofereceu o salvou de alguma coisa? Hebreus 10:4 diz que sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Ao sacrificar aquele animal, Abel pensou, evidentemente que a luz que ele tinha desses fatos era muito pequena, mas ele pensava, um dia o Salvador virá, e ele vai morrer como esse cordeiro, em meu lugar. Então, Abel não confiou no cordeiro, mas no Salvador que viria, tipificado pelo cordeiro. Como é que nós cremos hoje e somos salvos? No cordeiro que morreu. E no período da tribulação, qual vai ser o evangelho que vai ser anunciado? Pecado, a morte substitutiva de Cristo e a necessidade de fé nele. E no milênio, qual é o evangelho que vai ser anunciado? O mesmo. Gente, não há outro meio de salvação a não ser fé em Cristo e arrependimento de pecados. Isso é válido para qualquer dispensação, qualquer época. Evidentemente que Abel sabia da morte de Cristo. Isso aqui. Nós sabemos a respeito da vinda de Cristo? Muito mais. Porque a morte de Cristo para Abel era futura, para nós é passado. É muito mais fácil entender o passado do que crer no futuro. Não é? Mas a fé deles foi manifestada em Cristo, não num cordeiro que estava sendo morto. Cordeiro nenhum salvou ninguém de nada. Para quem o Senhor virá? Ou quando o Senhor virá? Virá no final desta era, e a sua vinda para buscar a igreja é que vai determinar o fim da época da graça, o começo da época da tribulação. Para quem ele virá? Para buscar a sua igreja. Como ele virá? Será visto apenas pela igreja. Agora, a última coluna. Agora é a sua vinda para reinar. Quer dizer que hoje, no ano de 2016, olhando para o futuro, nós ainda contemplamos duas vindas do Senhor. A vinda para buscar a sua igreja no início da tribulação, e a vinda para estabelecer o seu reino milenial no final da tribulação. Qual é a distância entre um e outra? 7 anos. Pouquinho mais do que 7 anos, pelo menos 7 anos de diferença, certo? Que é exatamente aquela semana de anos conhecida como a tribulação. Quando ele vier para reinar, onde ele virá? Zacarias capítulo 14, uma profecia muito interessante, diz que quando ele vier, ele pousará os pés em Jerusalém, e o monte de Jerusalém vai se fender ao meio. Um detalhe, a primeira vinda em Belém, ele pisou nessa terra. Na terceira vinda, quando ele vier para reinar, ele pisará novamente nessa terra. É por essa razão que alguns estudiosos chamam primeira vinda,
segunda vinda. E o arrebatamento, como ele não pisará nessa terra, chamam apenas de arrebatamento e não de vinda do Senhor. Eu vou repetir. A nomenclatura que você quiser dar, se você quiser chamar primeira, segunda e terceira vinda, se você quiser chamar de primeira vinda, primeira etapa da segunda vinda, segunda etapa da segunda vinda, fica à vontade para dar o nome que você quiser. Tem um irmão nosso lá em Franca, um missionário também, o nome dele é Warren. É um nome difícil para o brasileiro falar, né? E o povo lá em Franca chama ele de Ório, Orlin, chama ele. Ele não acha ruim, ele diz assim, ó, você me chamando para almoçar na tua casa, você me chama do nome que você quiser. Então eu vou adotar a mesma política. Chamem as vindas do Senhor com o nome que vocês quiserem. Agora, o que é preciso é saber qual a finalidade em cada vinda, né? Quando ele veio para resolver o problema do pecado, isso é passado. Quando ele virá para buscar a igreja, isso é futuro. Quando ele virá para reinar, isso é um futuro mais distante. É preciso diferenciar cada vinda da outra, né? Se você quiser chamar de primeira, segunda, terceira, aí fica à vontade para usar a nomenclatura que você quiser. Ok? Está claro isso? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa diferenciação entre as duas vindas futuras de Cristo? Tudo bem? Bom, então vamos seguir. Próximo slide. Esse quadro nos ajuda a diferenciar então as duas vindas futuras de Cristo. A primeira vinda foi aqui. E essa primeira vinda deu início então ao período da igreja ou dispensação da graça, como nós nos referimos a essa época atual que nós vivemos. O que é que termina a época? Qual é o acontecimento que vai determinar o final da época da graça? Justamente o arrebatamento da igreja. O Senhor vem para nos ares, a igreja sobe da terra até os ares, nos encontramos com o Senhor nos ares, portanto ele não vai pisar na terra no dia do arrebatamento. E dos ares ele nos levará para a casa do Pai. Esse acontecimento põe fim na época da igreja e determina o início do período da tribulação, aqui na terra. A igreja estará lá no céu, e lá no céu, dois acontecimentos nós tomaremos parte e nos interessam diretamente. Quais são esses acontecimentos? Primeiro, o tribunal de Cristo, quando o nosso serviço vai ser analisado, nós vamos pensar nessa ocasião, vai ser, num certo sentido, um julgamento pelo qual nós vamos passar, mas não um julgamento no sentido de recebermos condenação, um julgamento no sentido de que o Senhor vai analisar o nosso serviço e vai julgar se nós merecemos receber um galardão ou não. Então, nesse sentido, é um julgamento, não no sentido de condenação, porque todos aqueles que passarem pelo tribunal de Cristo já estão no céu, portanto já estão salvos. E, aplicando Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, refere-se à condenação proveniente dos pecados. Dessa, a nossa fé em Cristo já nos livrou, certo? Mas nós vamos passar pelo julgamento do tribunal de Cristo, nosso serviço vai ser julgado, e aí receberemos ou não o galardão, as coroas que estão destinadas para a recompensa dos servos fiéis. Após o tribunal de Cristo, nós teremos então as bodas do Cordeiro, quando então será a festa do casamento entre o noivo celestial e a igreja de Cristo, a sua noiva. A partir daquele dia, a noiva deixa de ser noiva para passar a ser a esposa do Cordeiro, certo? Parece, a Bíblia sugere, não vou ser dogmático nisso, mas a Bíblia sugere essa ordem: primeiro o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro, porque Apocalipse 19, quando menciona as bodas do Cordeiro, faz menção da igreja ataviada e ornamentada, e isso vai acontecer
por ocasião do tribunal de Cristo, né? O enfeite que vai ser dado, vai ser a premiação, as coroas. Então, quando estivermos na festa de casamento, a noiva já vai estar devidamente adornada e embelezada para o casamento com o Senhor. Enquanto nós estivermos no céu, passando pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, aqui na terra, a coisa está feia, está ficando cada vez mais feia. No começo, primeiros 3 anos e meio, uma guerrinha aqui, um terremoto ali, diga. É figurativo. É difícil dizer, né? Difícil dizer. Nós cremos numa interpretação literal, e nós cremos então num momento de alegria lá no céu, num momento de alegria. Agora, vai haver o que há nas nossas festas de casamento. É difícil dizer se isso é literal ou não. O que nós podemos afirmar com certeza é que vai ser um momento de muita alegria e muito regozijo. Assim como o noivo no casamento, ele está muito feliz. Exato. E também a noiva, né? Exato. Ele vai para a procriação. E nesse sentido, dessa alegria, talvez o Senhor, o Pai, celebre de alguma forma, oficialmente, a união entre o noivo e a noiva. Talvez Deus faça algo lá no céu, que não foi revelado, né? Pode ser. Procriação não haverá mais. Não, isso lá para os lados do céu, a procriação, a propagação da espécie humana, essa é alguma coisa que diz respeito à nossa vida terrena, e portanto lá no céu não haverá mais necessidade disso daí. Fala, irmão. O fato de participar do casamento entre a noiva e a noiva, então quer dizer que lá a noiva teria um prêmio a mais do que os que não fazem parte da igreja? Só essa posição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já assistiu algum casamento? Já. A noiva entra. Você poderia dizer a cor da gravata de algum padrinho que entrou ali? A gente lembra depois do casamento a cor da gravata de algum padrinho? Por quê? Os olhos estão fitos em quem? Só isso já nos faz pensar na posição privilegiada que nós, fazendo parte da igreja, teremos. Os convidados, os santos do Velho Testamento, espiritualmente falando, eles têm uma posição muito inferior à nossa. Estão salvos, vão estar lá no céu, sem dúvida nenhuma. Mas nós faremos parte da noiva, e eles serão os convidados. Você vê a diferença nisso? Eu vejo e muita. Todos salvos, mas haverá uma diferença muito grande, e é isso que eu estava dizendo. Reconheçamos o valor, a importância e a diferença entre a nossa salvação, a nossa posição espiritual e a posição dos santos do Velho Testamento, do Velho Testamento. A indumentária de noivo e tudo mais, sacerdote, é diferente do outro. A única menção que a Bíblia fala da indumentária da igreja, em Apocalipse 19, é que a igreja estará vestida com linho branco. E o linho branco, o próprio escritor, inspirado pelo Espírito Santo, explica o que é que representa o linho branco. Portanto, nós não cremos exatamente em vestidos de linho branco, mas naquilo que ele representa. E o que representa o linho branco? Pureza. O linho branco fala de pureza e fala das obras que a igreja fez, e por isso nos faz pensar que o casamento será depois do tribunal de Cristo, porque as nossas obras serão avaliadas no tribunal de Cristo, e aí a recompensa para elas vai ser a indumentária linho branco. Então compareceremos na cerimônia de casamento adornados como resultado da avaliação feita no tribunal de Cristo. Por isso que a ordem que a Bíblia sugere, primeiro o tribunal, depois as bodas, certo? Você ia perguntar mais alguma coisa? O que chama trono branco também? O que é isso? Trono branco? Tem uma coisa com branco? Tem a ver também, porque no trono branco vai haver uma manifestação gloriosa da santidade de Deus, e aqueles que estarão sendo julgados
diante do Deus que é santo, santo, santo. Em primeiro lugar, eles não têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, portanto, não são salvos. Em segundo lugar, eles serão julgados mediante a menção das obras que eles fizeram, comprovação do seu estado pecaminoso, né? E vai haver um destaque tão grande entre Deus sentado no trono branco e as obras dos pecadores sendo mencionadas. Sabe aquele contraste entre o branco e o preto, quando colocados um perto do outro? É esse o destaque, o contraste que haverá no juízo do grande trono branco, certo? Muito bem, nós vamos então examinar depois os acontecimentos aqui, e a tribulação termina com a volta gloriosa de Cristo junto com a igreja para estabelecer o seu reino milenial. Próximo slide, por favor. Havia só um detalhe, né? Também, quanto à vinda de Cristo para o arrebatamento, a Bíblia não dá nenhuma referência quanto à data, ela não está ligada com nenhum acontecimento. Perfeito. Né? Mas, no entanto, a partir do arrebatamento, praticamente já começa a os sinais. Esses sinais já começam a predatar Perfeito. a segunda vinda. Né? Perfeito. E isso complementando então o pensamento do irmão Ziel, eu não posso determinar a data do arrebatamento, né? E é muito significativo isso, porque irmãos preciosos, outros nem tão preciosos, mas houve casos de irmãos do nosso meio, inclusive, que dataram a vinda do Senhor, que a soberba e o orgulho de quem estuda a palavra profética não nos leve a cair nesse erro. Vamos estudar a palavra profética, faz bem para nós, nos ajuda a ter temor ao Senhor e nos preparar de fato para a vinda de Cristo, mas que não tome conta de nós o orgulho do conhecimento, da profecia, e a data da vinda de Cristo agora está dia tal, do mês tal, do ano tal. Não, faz isso não. Agora, essa vinda aqui vai ser possível aproximadamente datar. Por quê? Porque ela será 7 anos, talvez um pouquinho mais, talvez alguns meses a mais, né? Só o tempo de preparação do anticristo para começar o seu domínio sobre a terra. Agora, com certeza, 7 anos no intervalo aqui. Mas quanto tempo ainda falta para o arrebatamento? Ninguém sabe. Não sei. Só sei uma coisa: Está próximo. que o Senhor vem e que está muito próximo. E esse pensamento seja o máximo que nós cheguemos a respeito da nossa expectativa da vinda de Cristo para buscar a sua igreja. E eu falo isso com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, porque estes irmãos que dataram a vinda de Cristo, seu ministério, que foi muito proveitoso no passado, caiu por terra e deixou de ser considerado por causa de um erro que eles fizeram, que foi datar a vinda de Cristo, né? Então, você quer ter o seu ministério frutífero, útil nas mãos do Senhor, sua vida de utilidade, não caia nessa besteira de marcar o dia da vinda de Cristo. As palavras do Senhor ecoam como resposta à pergunta dos discípulos até hoje. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não nos compete, não é da nossa competência, não é da nossa alçada, e nos contentemos em ser homens, não é? É da competência do Pai só. Diga, irmão. João fala de Apocalipse, bem-aventurado aquele que ouve e aquele que lê, não é aquele que interpreta. Eu já vi mais de 20 explicações do Apocalipse e cada um fala uma coisa. Então isso mostra que ninguém tem certeza do que vai acontecer no futuro. Então cabe a nós só ler e ouvir. Há coisas realmente que a gente não pode afirmar dogmaticamente, há coisas que a gente pode afirmar com um pouco mais de certeza, né? Mas mesmo essas coisas que não nos levem a nos orgulharmos diante do Senhor e diante dos homens, né? A ponto de incorrermos nesse erro. Diga, irmão. Davi, vou fazer uma pergunta. Nós podemos afirmar categoricamente que nós não estamos vivendo um período de tribulação. Sim. Um dos motivos é porque
porque não houve o arrebatamento. Perfeito. Que referência bíblica eu teria para mencionar isso de uma forma muito enfática? Muito enfática. Falando do arrebatamento, tem uma parte do estudo aqui que nós vamos dar provas bíblicas de que a igreja não passará pela tribulação. Eu vou adiantar uma delas, um versículo que de forma mais clara mostra isso. Apocalipse 3 e 10. É uma promessa de que o Senhor guardará a sua igreja da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Note bem as palavras. O irmão sabe, é do conhecimento de todo mundo, que há lugares deste mundo atualmente onde os cristãos são perseguidos. Mas esses lugares são pontuais. Agora a promessa de Apocalipse 3 e 10 é: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, ou todo mundo. Bem, nós não estamos vivendo ainda nessa época, é muito claro isso. Haja vista a liberdade que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. Se quiséssemos estar ali na rua agora fazendo esse estudo bíblico, nós teríamos liberdade para fazer isso e não seríamos perseguidos. Então a provação, a perseguição que os cristãos estão experimentando não é generalizada sobre o mundo, ela é pontual. Mas haverá um dia ou uma época, exatamente o período da tribulação, que essa perseguição vai se estender por toda a terra, né? Mas a promessa é que a igreja será guardada dessa provação. E como guardada? Guardada significa retirada, arrebatada antes de Deus permitir que isso aconteça. Mas nós vamos depois dar outros detalhes para a sua pergunta. Aliás, essa é a posição normal dos irmãos, uma posição pré-tribulacionista. Nós cremos no arrebatamento que antecede a tribulação. Há alguns cristãos que creem no arrebatamento mid-tribulacionista, no meio da tribulação. E há cristãos também, e deixe-me dizer o seguinte: são piedosos cristãos, são tementes a Deus, não há nada errado no comportamento, apenas há erro na forma como eles interpretam certos versículos. Há cristãos que creem que a igreja vai passar pela tribulação toda, e ela vai ser arrebatada no final da tribulação. Então é a posição pós-tribulacionista, né? Não vejo muito sentido. Para mim é ilógico ser arrebatado e voltar com Cristo imediatamente para reinar. Um negócio meio, né? Bom, nós vamos provar pela palavra de Deus que nós cremos, e essa é a posição tradicionalmente aceita pelos irmãos em Cristo, uma posição pré-tribulacionista. Então eu respondo a sua pergunta com mais detalhes daqui a pouco, tá? Mais um pensamento. Pois não. Para confirmar que nós não vamos pertencer a esse período de tribulação, de grande tribulação, porque naqueles dias as pessoas vão pedir para morrer de tanto sofrimento. Certo. Então eu acho que o cristão não vai estar aqui, ele vai passar por uma tribulação muito grande. Ele vai chegar ao ponto, ele pode chegar ao ponto de falar: eu quero morrer. Certo. Perfeito. Bom, não precisam abrir as suas Bíblias, o versículo está ali. Pode seguir, Reinaldo, por favor. Está cortando, né? O título ali é As Duas Fases da Vinda de Cristo Futuras, profetizadas, obrigado, num único versículo. Analisem Tito capítulo 2, verso 13. Notem ali, eu coloquei em cores diferentes a menção das duas vindas futuras de Cristo. O que é a bendita esperança, por favor? É uma expressão que se refere à vinda de Cristo para buscar a sua igreja, certo? E o que significa a expressão? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É a vinda de Cristo para reinar, porque quando Cristo vier para buscar a sua igreja, a sua glória não vai ser manifesta a esse mundo. Mas quando ele vier à frente do seu exército celestial para instalar o seu reino milenial ou milenar, aí sim a sua glória vai ser manifesta a todo mundo.
certo? Então, são duas expressões diferentes que falam do dia do arrebatamento e da vinda de Cristo para instalar o seu reino. E essas duas vindas são mencionadas num único versículo. Próximo slide, por favor. Esse diagrama mostra aqui a linha do tempo, tá? Estamos aqui no finzinho da era da igreja, aguardando a bendita esperança, quando seremos levados para a casa do Pai, e depois a manifestação gloriosa do Senhor, 7 anos depois, quando o Senhor vier para reinar, e a igreja voltará com o Senhor para reinar junto com o Senhor. Duas vindas mencionadas num único versículo, ok? Vamos seguir, próximo slide. Agora as duas vindas mencionadas num único capítulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Essa expressão, a nossa reunião com Ele, refere-se ao dia do arrebatamento. Segue aqui, por favor. Isso, está lá. Aí nós vamos nos reunir com Ele, encontrando o Senhor nos ares. Mas a expressão, o dia do Senhor, refere-se, na verdade, não a um dia de 24 horas, mas refere-se a um período de tempo que começa com a tribulação, inclui a vinda gloriosa de Cristo para instalar o seu reino, o milênio, a revolta final, a batalha de Gog e Magog e o julgamento do grande trono branco. Essa expressão, o dia do Senhor, não faz referência a um dia de 24 horas, mas a um período de tempo em que o Senhor vai intervir diretamente no rumo da história da humanidade aqui na Terra, ok? É o dia de Jeová. Quando você lê na sua Bíblia, no Velho Testamento, a palavra Senhor, todas as letras maiúsculas, aquela palavra Senhor é a tradução do nome Yahvé, ou Jeová. E a expressão, o dia do Senhor, refere-se então a um tempo de juízo, de julgamento, Deus intervindo diretamente sobre a história do homem, ok? Então a vinda gloriosa dele faz parte do dia do Senhor. Mas a igreja faz parte do dia do Senhor? Não, porque esse período vai começar com a tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes de começar o dia do Senhor, ok? Então são duas expressões aqui diferentes, mencionadas num único capítulo. Próximo slide, por favor. Então agora olha lá novamente o mesmo diagrama. A linha do tempo, final da igreja. Qual é o acontecimento que determina o final da época da igreja? A nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento da igreja. Levados para o céu. E aí começa o dia do Senhor, e faz parte do dia do Senhor a vinda em glória do Senhor, para reinar 7 anos depois do arrebatamento. Certo? Está claro isso aí? Vamos seguir. Próximo slide. Você viu as duas vindas futuras do Senhor mencionadas num versículo, Tito 2 e 13. Você viu as duas vindas do Senhor futuras mencionadas num capítulo, 2 Tessalonicenses 2. Agora você está vendo as duas vindas do Senhor mencionadas num único livro, no livro do Apocalipse. Capítulo 1. Alguém lê para mim, por favor, Apocalipse 1 e 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E o 19, por favor? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Em João capítulo 1, em Apocalipse capítulo 1, perdão, João tem a visão do Senhor glorificado. E o Senhor glorificado dá a ele uma ordem tripla. Escreve alguma coisa. Primeiro, as coisas que viste. O que ele estava vendo? Qual a visão que ele estava tendo naquele momento? O Senhor glorificado. Capítulo 1. A glória do Senhor. Não aquele Jesus que veio em humildade, o chamado Nazareno, mas agora o Senhor glorificado. Escreve as coisas que viste. Essa é a primeira divisão do livro do Apocalipse, capítulo 1. A visão do Senhor glorificado. Escreve também as coisas que
são. O livro do Apocalipse foi escrito no final do primeiro século da era cristã, mais ou menos ano 96, 98 da era cristã, e João estava vivendo, no final da sua vida, dentro da época da graça, a época da igreja. As coisas que são, o que é que são? O que estava acontecendo? O que estava se desenrolando naquele tempo? A época da igreja. Então, nos capítulos 2 e 3, nós temos aqui a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada uma das 7 cartas começa dizendo: ao anjo da igreja em tal lugar, escreve. E cada uma das 7 cartas termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra igreja é mencionada. Na verdade, ela aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos. Mas do capítulo 4 em diante, a palavra igreja não aparece mais. Por quê? Olhem o último verso do capítulo 3 de Apocalipse. Desculpa, o primeiro verso do capítulo 4. Depois destas coisas. Olha a expressão: depois destas coisas. Continua, por favor, irmão. Olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Note a expressão com a qual o verso 1 começa: depois destas coisas. E a expressão com a qual o verso 1 termina, o mesmo versículo: depois destas coisas. Agora volta lá para o capítulo 1, verso 19. Esse versículo é o versículo chave de Apocalipse. Você vai dividir então o Apocalipse em 3 partes. Primeiro, capítulo 1, escreve as coisas que viste. E o que ele viu? O Senhor glorificado. Segundo, escreve as coisas que são. Capítulos 2 e 3, o que nós encontramos ali? A história da igreja. E a terceira divisão de Apocalipse qual é? As coisas que acontecerão depois destas. Agora o capítulo 4 começa exatamente com essa expressão: depois destas coisas. E aparece 2 vezes no versículo 1 essa expressão. O que significa isso? Que do capítulo 4 até o capítulo 22 nós encontramos coisas futuras. O que viste, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3, época da igreja. Capítulo 4 em diante, as coisas que vão acontecer depois dessa. E o que vem depois da época da igreja? A tribulação. Mas o que determina o final da época da igreja e o começo da tribulação? O arrebatamento. E João ouviu uma voz, ele viu uma janela no céu, uma porta no céu, aliás. Isso é uma figura de linguagem, quer dizer, o céu aberto, aguardando a chegada dele. E ele ouviu uma voz que dizia: o quê? Sobe para aqui. Nós cremos que na revelação que João recebeu, o capítulo 1 começa com a descrição simbólica do arrebatamento da igreja. O que vai acontecer depois das coisas que são, que é a época da igreja? É justamente o arrebatamento, e aqui na terra a tribulação. Depois destas coisas, João é arrebatado em espírito, figura do arrebatamento literal da igreja. E aí começa então o capítulo 4, primeiro a descrição de Deus soberano sentado no seu trono. Capítulo 5, pode seguir, a descrição do único que foi digno de abrir os 7 selos, o Cordeiro. E no capítulo 6 em diante, a descrição dos acontecimentos aqui na terra durante o período da tribulação. Uma coisa interessante, não é mencionado mais no capítulo 6 até o 19, nenhuma vez igreja, não aparece. E talvez alguém pergunte, por que a igreja não aparece? Porque se os acontecimentos descritos aí são os acontecimentos aqui na terra, a igreja não estará na terra, estará no céu.
Isso responde a pergunta do irmão também, tá? É um outro argumento, quer dizer, a igreja foi arrebatada antes dos acontecimentos descritos aqui na terra por ocasião da tribulação. Então aqui você tem capítulo 4 e 5, a porta do céu, a voz dizendo para João, sobe para cá, e João arrebatado, o arrebatamento da igreja. Essa é uma etapa da vinda de Cristo. A outra nós encontramos no capítulo 19. Agora, Jesus vem à frente do seu exército celestial. A batalha de Armagedon acontece ali, o final da tribulação. Então, são duas vindas distintas do Senhor Jesus. Aqui para buscar a igreja, aqui para reinar. Tá certo? Por favor, mais um. Olha mais uma vez aquele diagrama. Olha lá. O Senhor glorificado, capítulo 1 de Apocalipse. As coisas que são, época da igreja, as 7 cartas a igrejas locais. Capítulo 4 começa com o arrebatamento da igreja. A descrição do trono de Deus, capítulo 5. E do Cordeiro, capítulo 6. Capítulo 7 em diante, capítulo 6 em diante, perdão. Capítulos 4 e 5, a descrição do trono de Deus e do Cordeiro. Capítulo 6 até o capítulo 19, os acontecimentos do período da tribulação. Capítulo 19, a vinda gloriosa de Cristo. Capítulo 20, o milênio. Capítulo 21 e 22, o estado eterno. É preciso então enxergar. Há duas vindas futuras ainda do Senhor. Uma para buscar a sua igreja, outra para reinar. E a Bíblia menciona essas duas vindas distantes e distintas uma da outra, cada uma com uma finalidade específica. Está claro isso? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Diga. Provavelmente será para buscar a igreja, mas os mortos também não subirão? Certo? Então nós vamos estudar aqui, por ocasião do arrebatamento, vai haver lugar, uma das etapas da chamada ressurreição da vida, da qual tomarão parte os santos que pertencem à igreja. Mas haverá outras etapas, depois do outro estudo a gente vai mostrar isso, tá? Diga, irmão. Posso afirmar que o período da graça continua mesmo depois do arrebatamento da igreja, tendo em vista que aquele que se arrepender dos seus pecados, ainda que no momento de tribulação ou do milênio, será salvo. Quando o irmão fala período, o irmão está pensando no espaço de tempo, na cronologia. Então vamos mudar um pouquinho essa nomenclatura. Vamos dizer que a dispensação da graça terminou, mas a graça de Deus continua caindo, continua sendo derramada. Na verdade, no tempo do Velho Testamento, quando alguém era salvo pela graça, nunca por mérito humano. Se a salvação nunca foi por obras, nunca é e nunca será por obras, então está presente ali a graça de Deus sempre na salvação de Vamos lá, minha pergunta então. Mesmo depois do arrebatamento da igreja, durante o período de tribulação ou do período do milênio, aqueles que estarão vivendo esses dois períodos podem ser salvos? Sim, com certeza. Apocalipse capítulo 7, a primeira parte do capítulo 7, João descreve os 144 mil judeus que serão os pregadores do evangelho na tribulação. Então, se eles serão pregadores, em primeiro lugar, eles serão salvos. Em segundo lugar, eles não pertenceram à igreja, porque não foram arrebatados, estão aqui. E como resultado da pregação do evangelho pelos 144 mil, João descreve também uma multidão de todas as línguas, povos e nações que se converteram, e ele é específico em dizer que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, mas eles vêm da tribulação. Então haverá salvos no período da tribulação, tanto judeus quanto gentios, perfeitamente, só que não pertencerão à igreja, ok? Essa distinção se faz necessária. Diga, irmão. Essa questão da salvação pela pregação dos 144 mil, que você acabou de falar, não é só judeus. Existe uma confusão nisso, e é só para judeus, não existe uma ideia de que é só judeus que serão. Os pregadores serão judeus. Sim. Os 144 mil
é muito claro o relato de João em Apocalipse 7, são 12.000 de cada tribo de Israel. Não é? Então, fica claro que serão pregadores judeus. Mas a Bíblia fala também de 2 testemunhas em Apocalipse 11, que testemunharão do Evangelho e também serão pregadores do Evangelho. E a Bíblia não fala nada quanto à nacionalidade deles. A Bíblia fala também, especialmente na segunda metade da tribulação, de um anjo voando pelo céu pregando o Evangelho eterno. Hoje homens pregam. No período da tribulação as condições serão tão difíceis para os homens que Deus enviará um anjo que obviamente não estará sujeito às perseguições do anticristo, né? E ele voará pelo céu pregando o Evangelho eterno. Então a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de pregadores do Evangelho no período da tribulação: 144.000 judeus, as 2 testemunhas e um anjo. E o resultado da pregação deles, uma grande multidão de judeus e gentios salvos, né? Então haverá salvos convertidos durante o período da tribulação. Evidentemente que as condições para se viver, para um cristão viver no período da tribulação, serão muito piores do que as condições que nós cristãos enfrentamos hoje aqui, né? E a igreja nesse período da tribulação lá, vai estar no céu. Ela não No vai céu. estar atuando nada aqui. Nenhuma atividade relacionada com a igreja, a não ser o julgamento do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, só. Hã? Ô, Davi, Pois não. uma coisa assim bem clara que nem todos aqui que se diz que estão na igreja, que no capítulo 7 mesmo fala, nem todos que se dizem que pregam, não sei o que, são salvos, né? Porque muitas vezes há muitos crentes convencidos e não convertidos. É possível. E é possível que fiquem nesse tempo de tribulação e tenham essa chance de serem salvos também, né? Que seria a parte dos gentios, fariam parte do Nós vamos mencionar essa questão um pouco mais detalhada, porque existe um pensamento corrente entre os irmãos de que quem está na época da graça, época atual nossa, e não se converter, não terá oportunidade na tribulação para se converter. A Bíblia não fala absolutamente nada em relação a isso. Nada. É essa chance que tem, não tem? Então eu, quando prego o Evangelho, o máximo que eu posso dizer, arrependa-se enquanto você tem vida. Depois da morte não tem. Aí isso eu posso afirmar categoricamente, que depois da morte não há chance. Mas quem ficar para o período da tribulação, a Bíblia não fala nada. E eu já tenho ouvido muita gente dizer assim: mas Deus vai dar uma segunda chance? Então deixa eu vou fazer uma estatística aqui, rapidinho. Quem é que se converteu aqui a primeira vez que ouviu o Evangelho? Levanta a mão. Primeira vez. Muito bem. Mais alguém? Primeira vez que você. Que ouviu o Evangelho? Primeira vez. 2. Estamos num grupo aqui de quantos? 30? Quer dizer então que Deus deu uma segunda oportunidade para o irmão? Graças a Deus, porque Deus não é o Deus de uma chance só, mas é o Deus de muitas chances. Agora, quando Ele disser chega, aí também chega. Lembra-se no caso de Noé? Quantos anos Noé ficou pregando? 120. Evidentemente que as pessoas tiveram muito tempo para se arrepender, mas quando Noé entrou e a bicharada entrou junto com ele, quem é que fechou a porta? E quando Deus fecha a porta, ninguém mais abre. Então o homem tem que ter consciência disso. Quando Deus estabelecer chega, chega. Mas nós vamos mencionar isso com um pouco mais de detalhes. Vamos tomar um cafezinho? Então, São Alberto, vai o último ano. Depois de tudo isso que foi falado aqui, e depois disso? Depois do quê? Desse acontecimento, tudo que acontecer, que vai ser de fora? Novos céus e nova terra? É muito difícil dizer, porque a Bíblia dá pouquíssima informação a respeito do estado eterno. Em 1 Coríntios capítulo 15, você depois talvez está até no estudo. Vamos contar. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou.
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o estado eterno é caracterizado por uma total sujeição a Deus. É a única coisa que o trecho que o irmão leu fala, mas não dá mais detalhes. Vai haver vida na terra? Provavelmente sim, porque a terra vai ser purificada. Vai haver gente no céu? Provavelmente sim, porque o céu também vai ser purificado com fogo, né? Mas detalhes dessa vida a Bíblia não nos dá. Então, o que eu falar mais aqui é invenção minha. Fala que brevemente Satanás será, né? Não, é isso no período do milênio, porque aí depois do estado eterno, Satanás já foi jogado no lago de fogo, e aí nunca mais ele sai de lá. Isso. Vamos tomar um cafezinho então?